Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 209. A educação superior tem por finalidade atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Certo. Artigo 43, inciso 8º. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. 210. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Certo. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Inciso 1º. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos seguintes estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 211. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído somente o ensino médio e tenham sido classificados em processo seletivo. Errado. Artigo 44, inciso 2º. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído somente o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 212. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos formandos em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Errado. Artigo 44, inciso 3º. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. 213. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: de extensão, abertos a candidatos sem requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino. Errado. Artigo 44, inciso 4º. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 214. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2º do caput do artigo 44 será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas e exames, sem constar demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Errado. Artigo 44, parágrafo 1º. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2º do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital,
assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. 215. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencheu o critério inicial. Certo. Artigo 44, parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencheu o critério inicial. 216. O processo seletivo referido no inciso 2º considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Certo. Artigo 44, parágrafo 3º. O processo seletivo referido no inciso 2º considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. 217. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Certo. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. 218. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Certo. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. 219. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Certo. Artigo 46, parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. 220. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção deixará de acompanhar o processo de saneamento, mas fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Errado. Artigo 46, parágrafo 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. 221. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Certo. Artigo 46, parágrafo 3º.
No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos.